só na questão do dinheiro e acaba comprometendo a nossa saúde mental, né? A gente não vê sentido naquilo que a gente faz. Então, se a gente pode escolher, se a gente pode fazer essa avaliação, é interessante a gente levantar esses pontos sobre esse trabalho. Pode passar, Maria, por favor. E aí, em questão de saúde mental, como eu estava falando, esse retorno que estar empregado nos traz, que principalmente é o financeiro, né? A gente trabalha em função disso. Em alguns casos, a gente conquista a nossa independência financeira. Então, com o meu trabalho, eu consigo me sustentar, eu consigo manter, sei lá, o meu aluguel, fazer minhas compras do mês. Então, isso é muito importante. Nem todo mundo tem esse acesso, né, através do emprego. Às vezes, a gente, mesmo recebendo, ainda depende da nossa família. Mas, enfim, vamos continuar. Se ocupar com atividades externas, o trabalho, ele traz isso. A gente não fica ali, como a gente fala, com a mente vazia, né? Ele te traz esse senso de utilidade. Você está trabalhando para alguma coisa, você está trabalhando em função de algo. Então, isso, ele contribui também com esse sentido na saúde mental, de você ser útil para a sociedade, para outras pessoas. E também coloquei a questão do contato com outras pessoas. Quando a gente está trabalhando numa empresa e tudo mais, a gente tem contato com diversas pessoas, às vezes com clientes, pessoas no ambiente de trabalho em si. Tudo isso gera essa movimentação em termos mentais e pode contribuir como pode prejudicar. E aí, entre aqueles pontos que eu falei no slide anterior, da gente avaliar esse ambiente de trabalho, avaliar o trabalho que a gente vai fazer, se é isso que a gente realmente quer para a nossa vida, a gente tem condição de escolher, né? Como eu falei, durante a faculdade eu trabalhei muito em shopping, gente, porque era o que eu tinha e eu precisava pagar aluguel, precisava contas da faculdade e eu busquei muito, como eu tinha o meu foco principal, que era a faculdade, que era me formar, que era conquistar isso, né? Não bastava estar dentro da faculdade. Para terminar, tem um caminho longo, pela frente. Então, eu focava nas partes boas, eu focava naquilo que eu tinha como objetivo. Então, eu não era o trabalho dos sonhos do shopping, mas era o que estava me rendendo esse retorno financeiro, era o que estava me ajudando para conquistar esse meu objetivo. Então, quando a gente está num emprego que a gente não gosta muito, mas a gente precisa dele para se manter, para continuar mesmo, para fazer as coisas que a gente precisa. Então, é importante a gente linkar esses pontos que mantêm a gente nesse emprego. O que tem lá? Se não é o prazer de fazer esse trabalho, mas é o retorno financeiro que me ajuda a terminar minha faculdade, a pagar o meu aluguel, focar nessas partes boas ou então menos piores, né? E eu estou tentando não romantizar. Então, o que eu estaria perdendo se eu não estivesse trabalhando? Eu acho que a gente muda um pouco o foco do questionamento quando a gente para de chamar do nosso trabalho que não é o ideal, que não é o trabalho que eu mais gosto e começa a focar no porquê que eu trabalho ali e ou o que eu quero, onde eu quero chegar. Pode passar, Maria, por favor. Eu não foquei muito na questão da depressão porque não era nosso foco, né? Como eu falei, a depressão é um dos agravantes da questão do suicídio, né? Mas se vocês tiverem dúvidas no final, vocês também podem me perguntar que eu falo mais. E aí, assim, entrou 2020, a gente estava todo mundo lá falando no Instagram, esse é meu ano, e eis que a pandemia veio, essa questão toda do coronavírus se espalhou pelo mundo todo, mudou totalmente tudo que a gente tinha como certeza, né? A gente viu o mundo inteiro parar, a gente viu as coisas fecharem, principalmente comércio, que não é algo essencial, as empresas começaram a fazer home office e muita gente ficando desempregada diante disso. E aí, assim, pessoas que mesmo continuando empregadas tiveram uma queda no seu salário muito grande pela questão de justamente não estar rodando o mercado, não estar rodando essa questão do comércio, gente voltando para a casa dos pais.
E focando novamente nessa questão de ser LGBT, isso tem um agravante muito forte, eu vou falar nos próximos. As faculdades, as escolas começaram a trazer esse modo online, né? E eu vi muitos colegas falando sobre a dificuldade de fazer estudos em EAD, né? Fazer estudos online. E eu lembro assim, antes, quando era tudo, digamos, normal, a gente tinha muita gente que falava que não conseguia fazer aulas EAD, não conseguia focar e tudo mais, e agora é o que a gente tem, né? A nossa realidade. E essa questão do nosso futuro parecer incerto, cara, quando alguém me procurar para falar, não sei se vai travar, mas quando alguém vem me procurar para falar sobre essa questão do de estar de estar confuso, de estar de não acho a palavra, de se sentir realmente sem um furo, né? De amanhã, a gente não sabe quando que vai vir essa vacina, quando as coisas vão voltar, o que a gente fala que é normal. E é muito difícil para mim escutar essas, porque eu não tenho uma fórmula mágica, eu não tenho resposta para isso. E a gente, lógico, o psicólogo ele não é a pessoa que vai te trazer resposta do que você pergunta. Eu vejo que toda situação. Uma cliente que procura, o meu amigo familiar me procura falar sobre Mariana, essa incerteza, sobre. Oh, é melhor desligar o vídeo porque tá travando real. tá travando. Sim. Tenho a mania de. Tudo bem. Enfim, quando alguém vem me procurar para falar sobre isso, sobre essas incertezas, me sinto super perdida também, porque a gente realmente não tem um parâmetro sobre como vai ser aqui em diante. E aí eu tenho muito, tanto no meu dia a dia, como passar para os meus colegas, para os meus amigos, para a minha família e até nas minhas redes sociais, são mecanismos, formas da gente ir contornando essa situação e viver esse no normal, né? Pode passar, Maria. E aí levantaram essa questão de casa, né? Quem voltou para casa dos pais, principalmente aí eu falei sobre a questão de ser LGBT, sobre ter um agravante, né? Essa questão de voltar para casa dos pais, seja você que ficou desempregado ou teve uma queda no seu salário, no seu ganho mensal, enfim, seja qual for o motivo que te fez voltar para casa, eu costumo falar que é uma mão dupla e alguém precisa dar o primeiro passo. Então, vai ser um difícil se relacionar à questão da pandemia, não ser muito mais difícil porque está todo mundo, né, falei, incerto nesse momento, não sabe como lidar. E junto com essa questão da convivência, né? A convivência ela é muito difícil, conviver com outras pessoas é muito difícil. Então, a gente tem que voltar. Se eu voltei para casa, né? Eu costumo dar muito esse exemplo. Eu voltei para casa também, né? Voltei para casa da minha família. Eu tive que reduzir. Tinha, sabe? Eu era uma pessoa independente e agora eu dependo de outras pessoas, né? Eu codependo de outras pessoas. Então, eu tenho que entender que mesmo sendo na casa da minha família, talvez um lugar que eu já morava, esse lugar não é mais tão meu quanto ele costumava ser. Então, a gente tem que entrar de volta com respeito, com humildade, entender que não é uma situação necessariamente para sempre, né? Necessariamente. Ai, eu não consigo achar a palavra. Mas fixa, assim, né? Pode ser algo no momento que a gente está precisando passar por isso, que a gente está precisando realmente voltar para casa, né? Então, a gente tem que pensar, não é para sempre, é um momento que nós estamos nos reestruturando, então, a mesma questão do trabalho. Vamos tentar focar no que é menos pior, né? Então, tentar trabalhar essa relação com a nossa família, olhar pelo lado deles também,
Porque, por mais que seja uma mão dupla, como eu falei, a gente tem que dar o primeiro passo. E ficar esperando que o outro dê, a gente vai acabar, sabe, gastando mais energia. Então, vamos fazer a nossa parte. Eu sei que, para nós, LGBTs, às vezes não é muito bem aceito pela família. E, gente, se a gente formar o que vem acontecendo, sabe? É lógico, são muito grandes para a gente nesse nível mental, psicológico, ser aceito dentro de casa, não poder ser quem você realmente é. E é muito difícil, tem que cuidar muito da gente, cuidar muito da nossa saúde mental para realmente não, não cair numa uma coisa pior, não entrar nesse estado depressivo. E pode passar, Mari, que acho que tem mais informações no outro, eu vou acrescentando. É isso mesmo, a questão que eu tô falando de não ser aceito em casa. Então, eu costumo dizer assim, às vezes, se você não é assumido, né? Então, avaliar se você realmente precisa se assumir nesse momento. Teve gente que me procurou para falar sobre essa questão de estar em um relacionamento e não assumido. Então, cara, é muito complicado. Aquilo que a gente vê a nossa quer ser aceito pela nossa, mas vou dizer também que se sente lá no fundo quando a gente alguém da família, nosso pai, nossa mãe, a pessoa direta com quem a gente vive, então avaliar se realmente é o momento, tem um diálogo aberto com a nossa família, se é prejudicando, porque a gente tem que pensar tanto para dentro de casa, para casa dos nossos pais, da nossa família, no momento que a gente está vivendo, se isso vai ser a que vai nos ajudar ou vai nos prejudicar. E se você já é assumido e não é aceito em casa, preserve a sua saúde mental, preserve a tua energia, força uma aceitação justo agora, sabe? Com calma. Invista na relação com a sua família mais positiva possível. Então, deixa de lado esses aspectos que geram conflito, geram sonhos. Por mais que a gente realmente ser quem a gente é, forçar que a nossa aceite qualquer culto, eu acho que vai desgastar, sabe? Eu acho que a gente tem que focar nos aspectos mais positivos, focar naquilo que a gente gosta de fazer junto, se existe em ficar. Porque é muito aquela história do tio do pavê, né? Que tá dos namoradinhos. Se a família costuma vir te perguntar sobre por essa cis heteronormatividade, ignora, deixa eu falar assim, olha, eu não quero falar sobre isso, sabe? A gente tem assuntos de conflito, principalmente agora. E eu não acho que é celular. A gente encontrar um equilíbrio, encontrar o equilíbrio que funcione. Primeiro a gente investe, né, dá o primeiro passo, investe na nossa relação com a nossa família, com o nosso familiar, que a gente vive, investe de que isso seja positivo e depois a gente vai incluindo esses pontos de conflito pouco a pouco, escutando o outro lado também. A gente tem que escutar o outro lado. Eu sei que o preconceito, a discriminação é algo muito pesado e eu vivo isso também todos os dias, mesmo que não dentro de casa, mas eu sei como é. E tenho certeza também, né, sobre a nossa identidade, sobre nossa sexualidade. Deveria ser assunto para ninguém, isso deveria ser algo só nosso, mas infelizmente as pessoas ainda insistem em impor essa heteronormatividade. Então, eu coloco a minha saúde mental em primeiro lugar, eu coloco a minha paz em primeiro lugar. Então, se a gente é obrigado a conviver, vamos fazer essa convivência o melhor possível, vamos tratar daquilo que realmente traz algo bom para a gente. E aí, quando a gente fortalecendo nossa ação, fortalecendo nossos pontos positivos, a gente começa a ir esse caminho para o diálogo, para falar sobre as questões que são mais delicadas. E além disso, é lógico que quando a gente não fala, a gente tem esse impedimento, a gente tem também a rede de apoio, a gente tem que, se possível, fazer terapia,
mas ter aqueles amigos próximos, aqueles familiares que aceitam você como um porto seguro mesmo, alguém que você pode fazer uma troca, que você pode conversar, para ficar só guardando para você as coisas também. E aí, nesse sentido, eu não digo você ir para outras pessoas reclamar da sua família, dos seus pais que não te aceitam, mas assim, de você saber que tem alguém ali que torce para você, que aceita que você ajude a caminhar nisso. Pode passar, Maria. Gente, se eu estiver falando muito rápido, eu costumo falar rápido, vocês podem mandar também, que aí eu dou uma acelerada. E aí, estratégias para manutenção da saúde mental, nossa, ficou repetido em casa. Agora com essa questão da pandemia, todo mundo em home office, os trabalhos dos psicólogos também tá em home office, né? Tudo online. E uma coisa que eu comecei a reparar de pessoas falando que não conseguem fazer terapia porque estão em casa, às vezes tem os pais muito controladores, isso principalmente para quem é mais jovem, né? Mas mesmo assim, gente mais velha, mas que não consegue ter a privacidade em casa para fazer esse atendimento. Então, a gente vai a pensar em mecanismos, em estratégias para lidar, para fazer essa manutenção da saúde mental em casa, né? Isso não substitui a terapia. É importante que você veja meios de continuar a sua terapia, de começar a terapia, mas eu costumo passar essas estratégias porque ajuda aí no nosso dia a dia, né? Fora a questão de você manter uma alimentação saudável, não abusar de doce, salgadinho, tudo isso, sono regular, fazer exercício físico dentro do possível, evitar consumo de álcool em excesso, né, cigarro em excesso, tudo isso a gente já vê muita gente falando e é muito importante, isso ajuda com certeza, porque a nossa saúde mental e a saúde física, elas andam juntas, então tem que cuidar do externo assim como do interno. E aí eu costumo falar também assim, da gente focar numa coisa de cada vez, porque isso vai evitar a fadiga, vai evitar a ansiedade, fazer aquela planilhinha, anotar o que a gente vai fazer, porque quando a gente está em casa, também tem muito essa questão da gente achar que está de férias, né? Ou então não conseguir separar o trabalho do momento de lazer. Então é muito importante também que a gente coloque na nossa rotina, coloque ali no nosso planejamento esses momentos de descanso, momentos de lazer. Então, assistir série sem se culpar por isso, um momento para realmente descansar, fechar o computador e falar assim, não, agora eu vou descansar um pouco, porque a gente costuma cobrar demais, né? E agora em home office eu acho que muito, assim, eu vejo isso muito em mim também, de cobrar da gente estar trazendo o trabalho para casa, então a gente cobra da gente o tempo inteiro de estar trabalhando, de estar produzindo algo, e descansar é tão importante quanto, né? Tanto para a saúde mental como para o desenvolvimento do nosso trabalho, tudo isso é muito importante. Se permitir sentir. Se permite sentir. Então, assim, o nosso corpo, ele fala com a gente. Então, ouvir os nossos sentimentos, ouvir as nossas emoções. O Nick falou sobre a gente se conhecer. É muito importante. A gente não se conhece. Então, a gente tem que entender o que a gente sente, entender o que funciona pra gente. Eu não consigo passar aqui para vocês uma planilha certinha de como vocês vão cuidar da saúde mental de vocês e vai ser brilhante, porque cada um vai funcionar de um jeito, cada um sente as coisas de um jeito, né? Então, sinta. Muita gente não pode chorar. Não, gente, não tem nada de errado, sabe? Você, você, você reprimir aquilo que você está sentindo. Não, sente, vê como é que você está sentindo, se ouve, né? E isso é muito importante. Investir naquilo que a gente pode mudar e melhorar. Não ficar só reclamando daquilo que não funciona, daquilo que não está dando certo, daquilo que foge do nosso controle. Que nem agora, eu tantas estratégias para conseguir transmitir os meus slides e aparecer a imagem ao mesmo tempo, porque eu gosto de falar e eu queria que vocês me vissem falando.
Só que fugiu do meu controle isso, porque tem toda a questão da internet, tem a questão de travar o celular, eu tô fazendo pelo celular. E aí, se eu fosse focar, ficar nervosa porque não saiu como eu esperava, gente, o que ia ser de mim, né? Como é que eu ia estar? Então, assim, eu, eu tô focada em passar as informações para vocês de forma não só na questão de, não tá aparecendo a minha imagem, meu Deus, que saco, minha palestra vai ser um horror só por causa disso. Ela pode ser um horror por outros motivos, só por isso. Mas é exatamente isso, a gente focar naquilo que a gente pode, que a gente dá conta, que a gente pode mudar, que a gente pode melhorar. E como nesse meu caso não deu para aparecer imagem, não tem imagem. Então é isso. E no mais, gente, façam terapia. A terapia é o que vai realmente ser o que vai melhorar, que vai trazer aquilo que realmente funciona pra gente, que a gente vai poder falar assim, não, é isso que funciona, né? Essa questão de olhar pra gente, de se conhecer, de entender como a gente funciona, nossa, até perdi o que eu ia falar. Mas a terapia é um momento de você parar e você olhar para você. E você não precisa fazer isso só naquela 1 hora, uma vez por semana. Você tem que tirar um tempo para olhar para você todos os dias. Então, o descanso, ele entra nesse sentido, você se ouvir entra nesse sentido, tudo isso, né? A vida não é só trabalho, não é só estudo, não é só entregar e estar respondendo às expectativas dos outros. Pode passar, Maria. E aí tem essa questão do EAD, do home office, como eu estava falando, e agravado, né, por essa questão da pandemia. E a gente tem que levar nova forma de trabalhar, de estudar, da mesma forma que a gente levava no presencial, né? Seriedade, compromisso, então, questão de horários, questão de se eu tenho um prazo para entregar determinada atividade, então focar nisso, né? Não ficar deixando para depois, porque é muito comum, eu vejo muito meus amigos hoje em dia falando assim, já que eu estou trabalhando de casa 100%, eu estou com o computador aqui, todos os meus trabalhos aqui, então ele tira o dia para fazer outras coisas e acaba virando a noite trabalhando, e isso entra naquela questão do cuidado com a gente, porque não é saudável você tendo que você tinha o seu horário, né? Sei lá, das 8 às 18, você fazia o seu trabalho ali, encerrava e ia para casa. E agora que você está em casa, seu computadorzinho está lá, seu trabalho está lá, e você está fazendo outras coisas, você acaba se distraindo e deixa para virar a madrugada trabalhando. E isso vai comprometer, com certeza. Você vai entregar o trabalho? Vai entregar, mas essa sua saúde mental, sua saúde física vão ficar comprometidas. E aí eu trago as questões, eu enumero essas questões para a gente lidar melhor com o EAD e com o home office, sobre estabelecer uma rotina, incluindo, como eu falei na anterior, os momentos de descanso, definir bem os seus horários, as suas prioridades e não pular o horário de almoço. Tenta planejar tudo isso, gente, tudo isso influencia. Uma pessoa com fome não vai conseguir desenvolver um trabalho legal. Então, planeje seus horários direitinho. Nem sempre a gente vai conseguir seguir à risca aquilo que tinha planejado, mas não se deixe de lado, não coloque o seu trabalho acima de você em qualquer aspecto, sabe? A gente tem que cuidar da gente, né, nesse sentido também. É muito interessante também a gente separar um local em casa para a gente fazer as nossas atividades, seja assistir a aula, seja o trabalho em si, né? Quem está trabalhando, fazer reunião, enfim. Às vezes a gente não tem um lugar, um escritório em casa, não tem uma escritinha em casa só para ir. Mas é interessante, pelo menos, sair da cama, ter sei lá, sentar na mesa de jantar, sentar numa poltrona mais confortável, cama, porque tudo isso vai influenciando para que a nossa mente entenda que a gente está de folga, que a gente pode deixar de lado, e aí vai caindo naquela coisa de empurrando com a barriga e para depois, né? Então, não ajuda, né? E minimizar as distrações, então tirar as notificações do celular.
Isso para a vida, gente. Tirar a notificação do celular, eu dei uma vez e assim, você reduz a pressão que você tem de ter mensagem o tempo inteiro, gente mandando mensagem. É, cara, sabe, foca naquilo que você está fazendo, uma coisa de cada vez. Então, quem mora com outras pessoas está enfrentando esse problema também de ter gente em casa e aí você acaba se distraindo. Usar os fones de ouvido ajuda a você reduzir esse ruído externo, então você foca ali. Às vezes você está numa reunião, você coloca o fone e você fica focado nisso. Veio um comentário aqui sobre as notificações do celular. Isso eu tô falando nesse sentido de estar em home office, né? Trabalhando em casa, de estar assistindo aula, EAD, porque a gente acaba ficando ali no WhatsApp, deixa a aula rolando, com nossa presença lá, mas não só nesse sentido, viu, gente? Eu falei em sentido da vida, porque hoje em dia a gente tem muito essa pressão das pessoas cobrarem que você responda o tempo inteiro, porque agora que a gente está trabalhando com o celular, né? Quem trabalha com computador, abre o WhatsApp no computador e fica lá subindo mensagem. Você está online, teoricamente, o dia todo. Só que não é bem assim, né? Então, as pessoas você responda o tempo inteiro, que você esteja disponível aí para falar com elas. Se você demora para responder, meu Deus, vira aquele tsunami. E eu já fui muito essa pessoa que cobra que as pessoas respondam toda hora. E não é bem assim, a gente não tem que estar ali disponível o tempo inteiro para responder os outros, né? A gente tem que cuidar da gente. E se o celular é um fator muito estressante para a gente, é um fator que traz essa questão, tem aplicativos que mostram quanto tempo a gente passa no celular, e aí não estou falando no sentido de trabalho, porque quem está trabalhando com o celular vai passar mais tempo nele, obviamente, mas você monitorar o seu tempo de lazer no celular, assim, o tempo que você passa rolando o feed do Instagram, o tempo que você passa olhando o WhatsApp, enfim. Agora, com essa questão da pandemia, a gente acaba usando o WhatsApp mais para se conectar com as pessoas que estão longe, porque a gente tá aí com a questão do isolamento social e tudo mais. Mas ter tirado as notificações do celular, silenciado esses aplicativos, gente, ajudou muito. Assim, você não fica com o celular toda hora olhando se tem notificação, se tem gente mandando mensagem. E aí, consequentemente, você consegue olhar mais para você, você consegue focar mais no que você tem que fazer para você e não só corresponder expectativas dos outros, né? Pode passar, a Maria, acho que já acabou. Aí eu tenho aberto para quem tem dúvidas. Tem também meu Instagram e meu e-mail para quem quiser mandar alguma coisa, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, mas pode mandar no chat também, que eu tô interagindo com vocês. Se ficou alguma coisa que não ficou clara, porque eu falo muito rápido, vocês podem me mandar, que eu vou respondendo. Eu acho que era isso, gente. Não sei se tinha mais alguma coisa para acrescentar. Podem falar. Ai, que bom, Camila. Fico muito feliz. A gente tenta achar uma forma, né, de melhorar a nossa saúde. Deixa eu ver aqui da outra mensagem. Então, voltar com a família, gente, é muito delicado esse assunto, né? Porque vai depender de cada família, da pessoa, como é a relação de vocês, mas assim, às vezes a gente tenta, a gente acaba, eu tiro muito por mim, pela minha experiência, né? Eu morei fora por 6 anos, né? Fui para São Paulo, fui para estudar e tudo mais, e aí eu vi o meu sonho acabando quando eu saí da faculdade e não estava trabalhando, não tinha como me manter mais. Então, o último emprego nos últimos meses da faculdade, que foi quando eu na faculdade. Quando acabou tudo, que eu tive que voltar, eu falei assim, meu Deus, e agora? Porque veio aquela sensação de que, caramba, eu tinha tudo, eu era gente, agora estou voltando para casa da minha família, e aí você tem que caber num espaço que não era mais seu, né? Você tem que voltar para casa da sua família
já tem uma nova rotina, já tem toda uma questão. Então, assim, eu dei muito murro em pontar, porque eu queria assim, eu queria que eles entendessem de qualquer forma, e eu não estava entendendo, eu não estava olhando para que eles nem estão saindo da rotina deles quando eu entrei de volta para casa. Então, eu tive que parar um pouco, dar um passo para trás e olhar, pera, não está dando certo dessa forma. Então, eu comecei a entender que eu tinha que me inserir na rotina deles, eu tinha que entender como eles funcionavam e respeitar eles, e aos poucos eu ia conquistando meu espaço. Então, muito diálogo, muito conversar, entender como eles funcionam. E aos poucos mesmo, eu falei, nos pontos melhorar a nossa relação, muito diálogo. E terapia. Que dá um delay. Eu tenho uma pergunta, mas é mais relacionada ao Mas é home isso, eu office. consigo. Pode falar. Tá, então, eu tenho uma pergunta mais Pode falar. relacionada ao home office. Que, assim, eu sou VP, Uhum. vice-presidente da SEC, e, assim, VP e GP, né, gestão de pessoas, fica muito em contato com as pessoas e tentando resolver os problemas das pessoas, problemas, assim, né, das pessoas, e ficar tentando manter o equilíbrio da empresa, né? Eu queria saber algumas dicas para, assim, pra gente também cuidar da nossa saúde mental, porque muitas vezes a gente fica muito focando nos outros e esquece da gente. Sim. Meu, o que me veio agora que você fez a pergunta é não absorver o problema dos outros como se fosse seu. A gente, lógico, que às vezes você não pode lidar com alguma questão que a pessoa está trazendo, mas lembrar que ela não é o centro do seu mundo, você vai dentro do seu possível, mas não se martirizar também se estiver fora do seu controle, sabe? Porque se você começar a abraçar o problema de todo mundo, você vai esquecer de você, você não vai. Então, lembrar que você é uma pessoa, que você tem que cuidar de você. Se você não estiver bem, não tem como você ajudar outras pessoas. Pensa, se você tá em uma pessoa no fundo do poço, se você for dar a tua mão, se não tiver condições de puxar ela de lá, tu vai cair lá dentro junto. E é o que faz? Porque os dois vão estar lá dentro, como é que sai agora? Então, nesses sentidos, a gente tem que ter esse cuidado de olhar até onde entender sentido da sua pergunta, Kênia. Mas é isso, você não trazer colocar os outros de você. Tá com atraso. Ah, o tempo da resposta. Adorei a Paulinha. Oi, gente, boa tarde. É muito engraçado. Eu queria abrir o vídeo, mas acho que vai travar, gente. Não tem jeito. Mas é isso. Vocês têm mais alguma questão? Ficou alguma coisa não muito clara? Algo que eu possa acrescentar? Eu adorei as palminhas, adorei mesmo. Dá essa sensação de que a gente está próximo mesmo. Mas acho que é isso, né, gente? Eu já estou em cima no horário também para o próximo. Não sei se tenha mais alguma questão, mas também se quiserem mandar por e-mail, mandar no Insta. A Kênia tem meu contato também, se quiserem mandar alguma coisa, se estiverem tímidos, ou se ficou alguma coisa que vocês não concordam, ou que eu possa melhorar, acrescentar, vocês podem me mandar e a gente vai trocando essa ideia. Eu tenho mais uma pergunta. Eu acho que você falou mais um pouquinho sobre isso, sobre família e tudo mais.
mas, assim, Uhum. tentando lidar com aquela pessoa que, tipo, não aceita, sabe? Ela fala assim, para tentar se impor, mas a gente se impõe e não é aceito. E vê isso como uma falta de respeito ou algo do tipo. Aí eu queria saber como Uhum. lidar com isso, porque, assim, é meio que, sei lá, é muito frustrante. Lidar com pessoas que não aceitam, acabam, Com pessoas com que não certeza. aceitam, tipo, realmente pais que não aceitam que você tem uma opinião própria, que se impor a respeito disso não é uma falta de respeito, e sim uma independência, um pensamento, sabe? Uma forma que a pessoa Pais é. muito controladores. Isso. É complicado. Eu não, é que assim, eu nunca tive esse contato direto. Eu via muitas pessoas ao meu redor, assim, amigos, e até hoje, né, que sofrem muito com essa questão de pais controladores, que querem estar ali em cima, nos mínimos dos detalhes. E aí, nesse caso, eu falo assim: você dá um cartão para esses pais, porque eles vão precisar de muita terapia para entender que os filhos, eles são para o mundo, né? Eles vão crescer. E a gente tem que tratar essa questão com muito cuidado também, porque é aquilo que eu falei, a gente olha pra gente, a gente tem que entender o lado do outro também. Esse controle excessivo, ele esconde uma falta, e a gente tem que entender é, que a gente, assim, eles vão precisar melhorar, mas isso tem esse impacto com a gente. Uma colega que mandou, que sofreu muito com essa questão dos pais dores, né? E realmente, a gente vai. O terapeuta, ele vai te ajudar como você lida com isso. Não necessariamente ele vai começar, mas você conquistar a confiança dos pais, desses familiares que acabam controlando mais, para mostrar que você pode ser independente, que você consegue ter sua opinião própria, que você consegue tomar suas decisões. Porque muitas vezes eles falam, ah, mas é para te proteger, tenho medo e tudo mais. Mas não é nem aquela questão de falar, ah, tá aqui para sempre, porque isso vai machucar mais, né? Ele vai falar, você não me entende, né? Aquela coisa. Ai, meu filho é rebelde, ele não me entende. Mas juntos, vamos dando passos pequenos até onde eu posso ir, mostrar que você realmente é uma pessoa responsável, que você preza por si, que você vai ter esse cuidado, né? Eu acho que se a gente for bater de frente, não vai chegar em lugar nenhum. A gente tem que ir na base do diálogo, fazendo acordos, mostrando como, sabe, conquistar essa confiança mesmo. Consegui te responder? Acho que é isso. Vocês têm mais alguma pergunta, mais alguma coisa? Não sei se eu abrir o vídeo, se vai. Esse fator de ser LGBT também tem essa questão, né? Alguns pais que não aceitam podem ser controladores nesse sentido, de achar que foi algum erro deles e tudo mais. E realmente só terapia para os dois lados é que vai ser algo que vai contribuir num sentido geral, assim. Eu tô assistindo, tá na Globo agora, a novela A Força do Querer, que traz muito essa questão da mãe controladora, e aí o atraso na descoberta dessa pessoa, que no caso é trans. Então, é, é delicado, a gente tem que olhar caso a caso. Mas eu acho que é isso, gente. Foi, Kênia, você tem mais dúvida? Consegui te responder? Eu pensei numa pergunta aqui, mas eu esqueci real. Do que eu tinha planejado de falar é isso. Não sei se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar. Lembrei, no caso das psicólogas e psiquiatras, no caso, como que é essa aproximação com os pais quando chega uma pessoa LGBT assim? Como que é essa relação?
Olha, depende da idade. Se é uma pessoa menor de idade, tudo mais, muitas vezes pode ser que venha por indicação dos pais, então a gente tem que tomar muito cuidado enquanto profissionais, porque a gente tem que entender os dois lados. O lado do pai, que provavelmente não aceita, que acha que é modinha, que acha que é algo nesse sentido, e o lado desse jovem que vai estar sofrendo, obviamente, porque está reprimindo essa sexualidade, está reprimindo tudo isso, está lidando com toda essa cobrança, né? Então, mas quando um pai, por exemplo, que se consulta comigo, que é meu cliente, e relata esse problema, eu não vou falar assim para ele, não, você está errado de não aceitar e tudo mais. Eu tenho que entender a realidade dessa pessoa. Então, ir trabalhando aos poucos. Eu entendo que se o pai, se a mãe chega no meu consultório com essa questão, que ele já vem falando, é porque já existe um movimento dessa pessoa de querer entender, de querer, sei lá, mudar. Então, já é um grande passo. Enquanto a pessoa não aceita sequer conversar sobre, aí nós temos um caminho longo a percorrer de como lidar com essa situação, de como lidar com um filho que é LGBT, que foge daquele, daquele, daquilo que eu esperava para ele, né? Daquilo que eu projetei a vida inteira. Isso está muito presente nessa novela que eu falei, que está passando agora na Globo. Essa relação, né? A gente vê muito essa questão das expectativas. Deixa eu sair do lugar que deu um eco. Isso que você também falou é muito. Eu vi no que você disse lá no Instagram sobre colocar religião também, né? Que muitas vezes psicólogos podem colocar isso. E é errado, assim, meio antiético, porque nem todos têm a mesma religião, e colocar isso como algo dono da razão meio que atrapalha o processo e a terapia. Se os pais, o conceito ele vem mascarado com essa realidade. A gente tem que dar com esse pensamento do nosso cliente, conscientizar ele de que nem sempre a religião tem essa resposta para tudo, sabe? Então, é muito delicado. Falar sobre religião é muito delicado, porque a gente sabe que, historicamente, essa questão do preconceito vindo da igreja é muito grande, né? Show! Alguém tem mais alguma pergunta? Aproveitando, né? Estão todos contemplados? Oi, me escuta? Oi. Queria fazer uma pergunta sobre como lidar com os pais sobre a sexualidade quando você já é assumido, mas o assunto não é tocado muito no dia a dia e você, tipo, é como se você tivesse contado para eles e eles falaram ok, mas meio que ignoram esse fato no dia a dia. Não sei se deu para entender a pergunta. Meio que, tipo, como abordar eles como um assunto cotidiano. Na minha casa, eu não quero que você receba visita, eu não quero que você haja dessa forma. E nesse sentido, a gente tem que respeitar. Agora, quando ele fere a nossa existência no sentido de... porque ele não pode impor que a gente seja heterossexual, né? Eles não podem... Vai existir essa decepção e a gente vai conversando aos poucos. A gente vai mostrando que isso não muda quem você é, que você não vai deixar de ser o filho dele por ter uma sexualidade diferente do que ele esperava. Como eu falei, a gente tem que ir construindo aquele caminho do diálogo para não bater de frente, não impor que você me aceite a qualquer custo. Entender por que ele tem esse preconceito, por que é tão difícil para ele me aceitar.
tô procurando um profissional, vamos juntos, sabe? Fazer juntos uma terapia para entender, indicar leituras que falem sobre isso, ajuda muito, trazer questões assim de forma amigável, né? Vamos junto, vamos aprender junto, vamos ver como é, né? Já tem tanto preconceito no mundo aí afora, então dentro de casa a gente tem que ter amor, né? Show, valeu. É isso. Sem mais perguntas, eu acho. Muito obrigada, Mariana, pela sua participação. Vou dar as palminhas ali de novo, Obrigada. porque Obrigada, gente. Muito obrigada. Foi muito muito obrigada. feliz de participar. Eu vou dar uns 5 minutinhos de intervalo, porque tem outra pauta rolando, então tá acabando lá. Aí já já a gente volta, ok? E o Água já tá ali, ó. A Água é da Ambev, daqui a pouco vai falar com vocês. Até já já.